Em 2006, a EMTU separou a região metropolitana de São Paulo em 5 áreas diferentes. Isso ocorreu quando a estatal paulista realizou a licitação para a concessão do transporte metropolitano na Grande São Paulo, que antes era operado por meio de contratos a título precário. Após a realização do certame, 4 consórcios ficaram responsáveis pela operação das linhas em 4 das 5 áreas, devido ao fato de o Estado não conseguir licitar a área 5. Neste vídeo vamos contar um pouco para vocês sobre o consórcio Intervias, um dos consórcios que venceu aquela licitação. O consórcio Intervias foi o consórcio que ficou responsável pela operação das linhas da chamada Área 1. Essa área engloba os municípios de Cotia, Embu das Artes, Embu Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista, cidades que podem ser denominadas como integrantes da região sudoeste da Grande São Paulo. Atualmente há 76 linhas cujo terminal primário está na Área 1. Porém, o consórcio Intervias é o responsável por operar 78 linhas metropolitanas. Isso ocorre pois 2 das linhas que o consórcio opera na verdade partem da Área 2, que é a área de outro consórcio, por questões históricas que não iremos abordar aqui. Ainda segundo dados da EMTU, a frota do consórcio Intervias é composta por pouco mais de 780 ônibus, sendo que ele é o único operador da Grande São Paulo que não possui ônibus com motor traseiro. Hoje em dia, 3 empresas compõem o consórcio Intervias: Aviação Pirajussara, de Embu das Artes, Aviação Raposo Tavares, de Cotia, e Aviação Miracatiba, de Itapecerica da Serra. Dá para se dizer que boa parte do sistema de transporte da região teve um ancestral em comum. Isso porque a empresa do senhor Emílio Guerra com suas jardineiras operava ligações entre Cotia, Itapecerica, Embu, Juquitiba e São Paulo antes da década de 60. Vejamos então um pouco sobre cada empresa. A Aviação Pirajussara opera as linhas que partem da cidade de Taboão da Serra e mais algumas que partem de Embu das Artes, e os veículos da empresa carregam o prefixo 11. Sua fundação tem raízes em meados da década de 60, quando linhas intermunicipais de Taboão eram operadas pela extinta Aviação Tupã, a qual foi autorizada a começar a operar no sistema intermunicipal no dia 9 de abril de 1965, ocupando o lugar da Aviação Bandeirante. Naquela época, a empresa começou a rodar em uma linha que ligava a região do Jardim Maria Rosa Pinheiros e ao centro de São Paulo, algo que futuramente viraria a linha 191, que roda até hoje, mas com outro trajeto. Tempos mais tarde, já na década de 80, a Aviação Tupã passou a operar na cidade de Guarulhos, e sua operação na região de Taboão da Serra ficou a cargo da Aviação Pirajussara, oficialmente constituída em 1988, após uma cisão da Aviação Tupã. A empresa permanece em operação até os dias de hoje. A Aviação Raposo Tavares, por sua vez, opera principalmente linhas que ligam as cidades de Cotia, Vargem Grande Paulista e São Paulo, e o número de seus ônibus começa com 12. Ela faz parte do Grupo Vida, um conglomerado de empresas que também operam linhas intermunicipais gerenciadas pela Artesp, tanto no segmento suburbano quanto no rodoviário. Outras conhecidas empresas do grupo são a Danúbio Azul e a Auto Viação Bragança. Inclusive no passado, o grupo já utilizou estes outros 2 nomes em suas operações metropolitanas na região. A origem das empresas vem desde meados de 1954, quando foi fundada a Danúbio Azul por parte de descendentes de libaneses que viviam na região de Mococa. Os primeiros registros oficiais da atuação da empresa na região de Cotia são do ano de 1965, quando ela passou a operar linhas de Itapiraí a São Paulo, passando por Cotia e Piedade, e de São Paulo a Capão Bonito, passando por Cotia, Ibiúna, Piedade, Pilar do Sul e São Miguel Arcanjo. Mas a atuação da empresa na região no que hoje chamamos de transporte metropolitano começou para valer em 1969, quando ela assumiu uma linha da antiga Aviação Mapol que ligava o então bairro de Vargem Grande, hoje município de Vargem Grande Paulista, ao Hospital das Clínicas, em São Paulo. Com o passar do tempo, a Danúbio foi conseguindo mais linhas na região, em cidades como Itapevi e Carapicuíba, por exemplo, além de mais ligações em Cotia. Além do metropolitano, a empresa se firmou oficialmente no transporte municipal de Cotia em meados de 1974, quando venceu uma licitação aberta pela prefeitura. O Grupo Vida segue operando linhas da EMTU ainda hoje sob o nome de Aviação Raposo Tavares. Já a Aviação Miracatiba é a que opera em mais cidades da região. A empresa tem linhas nas cidades de Cotia, Embu das Artes, Embu Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba e São Lourenço da Serra, além de São Paulo.
Seus ônibus começam com o prefixo 15. De acordo com os registros mais antigos que encontramos, tudo começou por volta do ano de 1963, quando a então Auto Ônibus Suamin assumiu ao menos 2 linhas da então Viação 9 de Julho. As 2 linhas partiam de São Paulo, sendo que uma ia para a região do Morro Grande, em Cotia, passando pela Ressaca em Imbu, e outra ia para a Vila Iase, em Taboão, sendo que esta última depois foi para as mãos da Aviação Tupã. Nos anos seguintes, ela ainda assumiu uma linha que ligava São Paulo à Serra do Cafezal, criou seções entre Itapecerica e Juquitiba, e criou ainda outras linhas entre Itapecerica, Imbu e São Paulo, que anos mais tarde virariam as já finadas linhas 164 e 179, por exemplo. Já os registros iniciais da empresa no transporte municipal de Itapecerica datam de 1978, quando ela foi habilitada pela prefeitura a operar linhas entre o centro, o Jardim Sinira e o Valo Velho. Ao longo dos anos, a empresa foi passando a operar mais linhas na região, até que em 2006, em meio à licitação do transporte intermunicipal da IMTU na Grande São Paulo, a empresa passou a operar sob o novo nome de Viação Miracatiba, que permanece em operação dessa forma até hoje. O consórcio Intervias ainda contou com outras 3 empresas em sua composição. Uma delas foi a Aviação Campo Limpo, que tinha base em Embu das Artes, mas que não chegou a operar com o nome Intervias sobre sua lataria, já que foi descredenciada pela EMTU em 2006. Outra foi a Veneza, que operou linhas ligando Embu e Taboão a Santo Amaro e ao metrô Campo Limpo. Essa ainda operou por algum tempo, mas no começo da década de 2010 ela também saiu do metropolitano. Por fim, houve também a Aviação Cidade Verde, que operava linhas saindo de Embu-Guaçu e da região sudeste de Itapecerica até São Paulo, mas que também encerrou seu ciclo em meados de 2012. As linhas destas empresas foram assumidas ao longo do tempo pelas empresas Pirajussara e Miracatiba, sendo que 2 linhas da Aviação Cidade Verde ficaram com a Aviação Raposo Tavares, mas a gente pode contar essa história outra hora. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei e compartilhe o conteúdo com outras pessoas. Até a próxima!